Deus permitiu que o nordestino de Garanhuns virasse presidente da República, não desistam nunca, pelo amor de Deus, não desanimem. A minha mãe, às vezes de sábado e domingo, não tinha comida para colocar no fogo, 8 filhos lá em volta de uma mesa esperando, e a minha mãe nunca reclamava. Ela falava: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu quero que vocês saibam que nos momentos mais difíceis da vida de vocês, levante a cabeça, pense em Deus e converse com Deus e diga: eu vou em frente. Olá, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo, o respeito e o carinho que vocês têm por mim. Desde já eu peço que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. É com muita alegria que eu hoje vou gravar um vídeo necessário para a história aqui do canal Lucas no Plural. Vocês acabaram de ver agora na abertura do vídeo o nosso presidente Lula falando sobre esperança, falando que nós nunca devemos desistir dos nossos ideais, falando que nós não podemos desacreditar dos nossos sonhos, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Que quem dirá o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui 10 anos. Olha, eu estou para gravar esse vídeo já tem um bom tempo. Essa mensagem, este vídeo no começo, me emocionou muito nesses últimos dias e por isso eu resolvi gravar. Entre outros muitos e muitos motivos, hoje me senti seguro para gravar este vídeo, imbuído desta grande emoção que é falar de Lula. Sabe, minha gente, eu finalmente entendi por que tanta gente odeia o Lula, por que tanta gente não gosta do Lula, sabe? Bom, vamos lá, vamos começar elencando o seguinte. O Lula é o primeiro político a ser 3 vezes presidente do Brasil, desde que o Brasil se redemocratizou depois da ditadura militar, certo? Então, 3 vezes presidente do Brasil. Quem conseguiu isso? Ninguém, o máximo foram 2 vezes. O Lula conseguiu ser 3, em detrimento do outro candidato, que foi o primeiro presidente a perder a reeleição com a máquina na mão. Não vou nem citar o nome dele. Não agora, pelo menos. Não quero falar disso, de coisa ruim. Aqui só coisa boa. Não é a hora. Então, acho que um dos primeiros motivos de muitos odiarem o presidente Lula é por ter inveja dele. Muitos têm inveja. Falam porque têm inveja, tá? Primeiro ponto, já para sair rasgando mesmo. Outra coisa, muitos odeiam o Lula porque ele não é filho de fazendeiro. Ele não ganhou o carro do pai e da mãe quando ele fez 18 anos, não. Ele nasceu pobre. Ele veio de Pau de Arara para São Paulo em 67, junto com a mãe dele. Veio de uma família sofrida. Sabe? Filho de uma mulher fortíssima, de uma mulher guerreira, trabalhadora, que era a dona Eurídice, a dona Lindu, que sofria sim violência doméstica. O pai dele era um homem violento. E a mãe, em 67, vem com 8 filhos para São Paulo para buscar uma vida melhor, uma vida digna. Então as pessoas não gostam
do Lula porque não gostam do passado dele, de não ser um herdeiro, de não ter nascido rico, de não ter nascido fazendeiro, de não ser filho de um grande empresário e ter sido, sim, o maior presidente que este país já viu. E daqui 100 anos será lembrado na mesma prateleira em que a memória do povo e a memória do Brasil se lembra, por exemplo, de Getúlio Vargas, um dos grandes líderes desse país. Deodoro da Fonseca, que deu o golpe da República, e outros grandes nomes, Dom Pedro II, que amou muito o Brasil, buscou lutar pelos interesses do Brasil. Então muita gente odeia ele, porque ele não nasceu rico, não nasceu de gel no cabelo, igual outros presidentes que sofreram impeachment aí, né? O Lula, esses tempos atrás, contou que foi conhecer pão francês aos 7 anos de idade. Porque até então o café da manhã dele era café com maisena ou café com farinha. Então tem isso aí também, as pessoas transferem pro Lula o ódio que tem dos pobres. Todo mundo aqui sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, que a elite tem ódio, tem nojo do pobre, tem desprezo. Vê no pobre apenas uma mão de obra, mas não vê um ser humano. Não vê um ser humano ali, vê uma coisa. Porque para muitos ainda é mais barato pagar o salário mínimo do que colocar uma máquina no lugar do pobre. Tudo bem. O Lula é o único presidente que realmente colocou o pobre na pauta nacional. Realmente se preocupou, olhou para os pobres, para a vida dos pobres, olhou para o social com carinho, expandiu as pautas sociais e deu aí vazão aos muitos projetos que nem o outro presidente aí que não conseguiu ser reeleito pôde brecar. Ele teve que manter, porque viu que eram bons projetos, né? Vamos lá. Foram criados durante os governos de Lula, depois de Dilma, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o ProUni, mais recentemente o Auxílio Gás, chamado agora Gás do Povo, o Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. Muita gente sabe o clássico aqui, né, que é o Bolsa Família, o PAC, Luz para Todos, o SAMU, a educação do campo, das águas e das florestas, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, Programa de Transferência de Renda e Assistência Social voltado para crianças e adolescentes, o Cata Forte, programa voltado para o fortalecimento de catadores de recicláveis, entre outras iniciativas aqui que qualquer um facilmente pode pesquisar através do Google. Então, as pessoas têm ódio do Lula, muitos, né? Primeiramente pela inveja, segundo pela transferência do ódio, do desprezo que tem pelo pobre, projetada na figura de Lula, que nasceu pobre, que passou fome, que passou dificuldade, que veio para São Paulo de pau de arara. Ele conta uma história que no primeiro discurso que ele foi fazer na ONU, se eu não me engano, ele foi com muito nervosismo, logo que ele se elegeu presidente em 2002, e ele estava com medo de falar e tudo e tal, e pediu pro embaixador, pro chanceler do Brasil na época, acompanhá-lo num determinado discurso lá numa sala, e ele falou, ó, não posso te acompanhar. Aí o Lula falou, não, eu vou, eu tenho que tomar coragem, porque nenhum presidente, nenhuma liderança mundial que está aqui neste momento reunido
aqui sabe o que é levantar 2, 3 horas da manhã, com bosta até no teto, num barraco, com mais 8 pessoas, os irmãos dele e a mãe, numa favela, num bairro marginal, como ele passou. Eu acho interessante uma coisa, esse dado tem que estar aqui no nosso vídeo. Estou aqui no site do Poder 360. É curtinho que eu tenho para falar para vocês. Essa notícia é de 27 de outubro de 2025. Brasil gasta 441 bilhões por ano com ações do welfare state, do estado de bem-estar social. Políticas sociais para amenizar os impactos da pobreza na sociedade, os impactos da vida dura que muitos vivem neste país. Paralelo a isso, eu pesquisei quanto é que o governo federal injeta no Plano Safra para impulsionar o agronegócio no Brasil. O gasto público com o agronegócio por meio do Plano Safra 2025-2026 é de 605,2 bilhões em crédito. Então, quando se injeta mais de 600 bilhões no agro, é investimento. Quando se injeta 400 e tantos bilhões para melhorar a vida do pobre, para melhorar a vida daqueles que padecem das mazelas que o capitalismo cria, para remediar aqueles que sofrem os impactos da cegueira do rico com relação aos problemas da vida cotidiana, inclusive dos funcionários dele, dos ricos, da elite empresarial, agrária e dos burgueses de longa data que só vivem de renda, nunca empunharam nenhuma enxada, nenhuma caneta, não sabe o que é horário de trabalho, não sabe o que é nada. Quando se gasta com o rico, é investimento. Quando se gasta com o pobre, é prejuízo, é desperdício. Desperdício, nossa senhora, gastando bilhões com programas sociais, com transferência de renda, ajudando a luz chegar a quem ainda vive sob a luz de vela ou de lampião, ajudar o gás a chegar nas comunidades. Meu Deus, que loucura, olha só, comunismo. Já falei e repito. Todo mundo no Brasil deveria nascer social-democrata. Para começar a conversa. Tudo devia sair do princípio da social-democracia. Depois, né, é outra conversa. Ainda em 2025, olhem o 8 de janeiro. Tem gente sonhando com ditadura militar. Tem gente sonhando com golpe. Perderam a eleição na urna, estão indo pro golpe. São mimados. São egoístas. Eles mentem. Eles enganam. Eles destroem. Mas eles podem, são ricos. Mas nós temos um STF trabalhando. Temos justiça. Temos políticos no campo progressista. Temos um presidente que tem compromisso com a democracia. Temos um vice-presidente, que é o Alckmin, aqui de São Paulo, que também tem compromisso com a democracia. Ah, se não tivessem, se nós não tivéssemos no cerne da sociedade pessoas com comprometimento democrático e no cerne do poder também pessoas com comprometimento democrático, eu não poderia nem estar falando o que estou falando para vocês. Estaria o canal Lucas Guimarães, que nem é um canal grande, censurado. Então muitos odeiam também o Lula, não bastasse isso, porque o Lula deu atenção para o SUS, deu atenção para as universidades públicas,
deu atenção para a ciência, tecnologia, para os pequenos empresários e pequenos produtores rurais. Deu atenção para as artes. Parem de criminalizar os artistas. Parem de criticar e de criminalizar os incentivos à cultura. Parem de achar que o artista é um vagabundo, que ele é um vadio. Parem! Parem com essa perseguição. Vocês aí da elite dominante, parem de achar que todo artista tem que tocar 2, 3 acordes falando de roça, falando de boi, falando só de fazenda, de gado. Vamos parar com isso aí. Parem de achar que ser intelectual é feio, que bonito é ter cabeça de gado e latifúndio. É muito mais bonito saber ler Fernando Pessoa, saber a obra de Vinícius de Moraes, sabe? Ter uma cultura realmente ampla, ter uma visão ampla da vida, da história, do que ficar achando que o mundo se resume a uma conta de mais e menos. Parem de ser gananciosos. Parem de ter essa visão mesquinha e limitada que tem sim a elite brasileira. Nós temos que pensar que um mundo bom é um mundo bom para todos. Um Brasil bom é um Brasil bom para todos. O Lula também tem que ser odiado pelas castas que se dizem defensoras da moral e dos bons costumes, porque ele abraçou a pluralidade, a diversidade na sociedade brasileira. O presidente Lula permitiu que houvesse a proteção da fração da sociedade dos LGBTQIA+. Para muitos, existem até religiosos que criminalizam a homossexualidade, criminalizam a sexualidade ali. Tem muito pastor, muito padre que vai lá e tem vontade de ter relações com outros homens. Mas ele critica em público. Mas ele fala contra as hipocrisias da sociedade que vivemos. Então, eu fico assim, pasmo. É um assunto que muito me emociona, este assunto que estamos tratando, falar do Lula, por conta de uma coisa muito interessante. O Lula, desde o começo do seu 3º mandato agora, ele disse: eu tenho a preocupação de que todo mundo no Brasil, de que todos no Brasil possam realizar as 3 refeições diárias. Olha que coisa bonita, minha gente. Um presidente que tem a sensibilidade de pensar: poxa, o que eu posso fazer para as pessoas poderem tomar um café da manhã, almoçar e jantar? Quantos e quantos ainda no Brasil que só podem fazer uma refeição por dia? Muitos, imagino, às vezes comem dia sim, dia não. E tantos outros passam fome, não tem mesmo o que comer. Nós não podemos esquecer, meus amigos e amigas, que no mandato, agora eu vou ter que falar, né? Infelizmente, no mandato agora do ex-presidente Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. E agora, recentemente, agora bem próximo de 2025, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Porra, nos 4 anos do Bolsonaro eu fiquei bobo. Porque dava a impressão de que todo mundo era rico, fazendeiro, empresário. Acabou a fome, parece. Nos 4 anos do Bolsonaro não se falava mais em pobre. Não se falava mais em universidade pública, escola pública. O professor tá lá, ganhando mal. Não é lembrado, não é valorizado.
Mas vem um outro aí, cria escola cívico-militar para tirar um coronel da polícia lá da casa dele aposentado, muito bem aposentado, para vir dar aula ganhar mais do que um professor numa escola pública, numa escola comum, onde já se viu, e ninguém fala nada. Mas tá bom. Aí vem a direita. Não, tem que ser de direita. É isso, é aquilo. Só homem macho, direita, isso, bandido bom, bandido morto. Tem que matar, tem que moralidade. Vem a direita. Hoje é até engraçado. A direita só tem uma função. Enquanto de um lado a esquerda está lutando para que todo mundo possa ter acesso à educação básica, ao ensino superior, possa ter acesso ao lazer, às artes, para que todos possam tomar café da manhã, almoçar e jantar, a direita vem com uma única proposta. Uma única proposta. E é isso que me deixa revoltado e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo nesse momento. A direita vem com uma única proposta. No fundo é só essa proposta. Ser contra a esquerda. Ser contra tudo que a esquerda propõe. Ser contra todos os avanços do campo democrático, progressista no Brasil. É incrível isso. É incrível. Então eu me sinto aqui muito emocionado em falar do presidente Lula. Não é só porque ele está no poder agora. Ano que vem, em 2026, ele pode perder a eleição, vai para casa e que assuma o presidente eleito. Eu sou um democrata, acredito na democracia, acredito nos caminhos da democracia para a resolução dos problemas crônicos do Brasil. Acredito. Não se esqueçam, a mesma urna que elegeu Lula no pleito passado foi a mesma urna que elegeu Bolsonaro ao mandato que ele gozou e fruiu do seu mandato de cabo a rabo. Perdeu na urna, deveria ter ido para casa, não. Foi atrás de dar o golpe. Ele e seus asseclas, seus apoiadores e filhos. Puta de um mau exemplo de uma pessoa que realmente nunca foi bom exemplo de nada. Nunca foi bom exemplo de nada. Serviu para atrasar o Brasil. Foi o que ele fez. Estou falando que a esquerda não possui defeitos? Possui e possui muitos defeitos. Estou falando que o presidente Lula é um santo? Não é. Mas você é santo? Eu não sou, você é. Ele também não é. Estou falando aqui que na política tem alma pura e angelical? Não. Ninguém aqui é inocente. Só que eu também estou dizendo com todas as letras que ninguém cuidou melhor deste país do que aqueles governantes que tinham uma filosofia política de esquerda ou de centro-esquerda, ou, como eu disse, de saída, uma filosofia social-democrata. Os governos de esquerda do Brasil trouxeram muitos avanços. Quem estuda a sociedade brasileira, quem gosta da sociedade brasileira, sabe. Quem gosta do povo, quem gosta de gente, sabe que a esquerda veio com propostas revolucionárias para o Brasil, para este país conservador e tão atrasado que ainda é o nosso Brasil. E se você analisar bem, a direita sempre atrasou os ideais aqui
de um país melhor, os ideais de um país melhor, de uma escola pública melhor, de uma saúde melhor. A direita foi boa sim, e é boa sim, para os interesses dos ricos, dos poderosos, do agronegócio e dos grandes conglomerados da indústria, os grandes empresários. Agora, vamos lá. Vamos lá. Como já disse algumas vezes, eu respeito os meus adversários, respeito os antagônicos, as minhas opiniões e as minhas defesas. Estamos numa democracia, num Estado democrático de direito. Todo mundo tem que ter direito à sua opinião. Porém, se você não tem fazenda com 1.000, 2.000, 15.000 cabeça de gado, se você não tem empresa com 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, se você não é herdeiro aí das capitanias hereditárias, não é herdeiro, de milionário, bilionário, trilionário, você não tem o que fazer na direita, amigo e amiga. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer nesse lado. Você só vai perder direitos, perder direitos trabalhistas, você vai perder poder aquisitivo, você vai se tornar um escravo na mão do rico, você vai prejudicar aí o futuro dos teus filhos e netos. Então, meus amigos e amigas, eu quero dizer uma coisa. Hoje eu falei um pouco sobre este herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro de algumas décadas, quem viver verá o reconhecimento que a história dará a este nordestino de Garanhuns, torneiro mecânico, que se tornou presidente da República pelo voto, pela vontade popular, e que revolucionou a democracia brasileira e que norteou os rumos para um Brasil melhor, para o Brasil que queremos. E uma pessoa que provou por A mais B para o povo brasileiro e para o mundo que nós não podemos jamais perder as esperanças na vida, no futuro, nas nossas lutas. Porque se a gente não conseguir aquilo que a gente quer, é belo, é magnífico, é imperioso que a gente morra tentando realizar os nossos ideais, realizar os nossos sonhos, matar as nossas vontades. De preferência, assim como fez Lula, deixando um legado de um Brasil melhor, ajudando aqueles que têm menos do que nós, ajudando o nosso semelhante de uma forma positiva, de uma forma efetiva. Bom, eu agradeço a sua atenção até aqui, agradeço a sua audiência, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muito obrigado pelo privilégio dos nossos diálogos aqui no canal. Fiquem com Deus e até uma próxima.